Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, Pai, Mestre Jesus. Por isso agradecemos a vós, Pai de todos nós, pela vida, por podermos estar juntos, pela oportunidade de ouvirmos o Evangelho, acompanharmos Joana de Ângeles. Assim, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Boa noite, então vamos recebendo, agradecendo a presença de vocês nesta segunda-feira, iniciando uma nova semana, mais 3 dias, metade do mês de junho já foi, e agora aguardando então São João, as festividades de São João, também São Pedro. São Pedro é tão festejado assim, mas é mais São João, padroeiro de muitas cidades, não é? Então, vamos agradecendo a vocês, esperando que esteja tudo bem, saúde, família, tudo caminhando como vocês gostariam que estivesse, mas imprevistos acontecem na vida de todos nós. Mas que batalhemos pelos nossos melhores resultados. Então, uma ótima noite para vocês, uma ótima noite, claro, para todos nós juntos em mais um encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles. Em resumo, encontro entre nós, conosco, né? Tudo aquilo que aqui então é dito pelo Evangelho mesmo, pela Joana de Ângeles. Hoje nós vamos ver aqui, não acrediteis em todos os espíritos. Pois é, todos os espíritos. Foi dito sobre falsos cristos, falsos profetas, né? Na sexta-feira, e hoje sobre não acreditar em todos os espíritos. Porque nós encarnados, espíritos encarnados, podemos, claro, falsear, né? Falsear com aquilo que falamos, os falsos profetas e tal. Mas como espíritos também, como levamos nossas características, aliás, nós aqui manifestamos a característica de nosso espírito. E se é um espírito que está acostumado a zombar, a brincar, a falsear, a falar mentiras, a querer tirar proveito, daqui no plano físico onde estamos, também no plano espiritual ele não vai ser lá muito diferente. Então, quando falamos em reuniões mediúnicas, também tomar o devido cuidado com aquilo que nossos irmãos vêm nos falar. É o assunto do Evangelho daqui a pouco. E Joana de Ângeles vem na sequência falando para nós sobre a abnegação. Pois é, a abnegação, ela falou para nós sobre felicidade, sobre vários aspectos. E hoje inicia, então, aquilo que depende de nós, que é, então, a abnegação, que é a dedicação, que é a aplicação da força de vontade. E vamos aqui, então, iniciando, né? Dar boa noite para a Bárbara Santana Nery, que já está aqui dando seu boa noite. Boa noite também para o Carlos Santana, boa noite para Sandra Oliveira Vita, o nosso boa noite aqui também para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que já estão aqui conosco, já deixaram o seu boa noite, claro, a gente retribui com muito carinho, e vamos iniciando então o nosso encontro, vamos ver o que o Evangelho nos traz, nos fala para não acreditarmos em todos os espíritos. E como nós somos espíritos encarnados, também devemos ter os devidos cuidados com aquilo que nossos irmãos encarnados também nos falam. Não deixamos de ser espíritos, né? E aquela velha história, né? As mentiras, falsidades, fofocas, etc., que correm livremente aqui também no nosso meio. Então, como somos espíritos encarnados, esse texto também vale para nós aqui, né? De uma certa maneira, com toda certeza. Vamos então ver, está aqui no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 6 e 7.
E começa o Evangelho de São João quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola. E o Evangelho nos diz: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos ou aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário dar-lhes um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele, o Espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como as outras progênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, e destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, deram-se como alguns como dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá um meio de prová-los, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras do Cristo. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É o Evangelho de hoje que nos diz: não acrediteis em todos os espíritos. Pois é como nós falamos no início,
questão dos falsos profetas, dos falsos cristos, são esses irmãos que procuram muito mais o lucro material, podemos assim dizer, né, do que a questão absolutamente moral ou espiritual daqueles que os cercam. Então fazem-se passar por esses, por aqueles, ou dizem que sonharam, sonhei, e foi falado, e Jesus veio e falou comigo, e Deus veio e falou comigo, não sei quem veio e falou comigo, mas vamos reconhecer que é extremamente difícil. Deus, o nosso Pai, o Mestre Jesus, que aqui está conosco, já falou tudo o que tinha que falar, e tudo agora depende de nossas ações, de nossa compreensão, daquilo que nós levamos a sério, as ações. Então muitos desses nossos irmãos que aqui estão encarnados, sim, eles se passam por profetas, fazem isso, falam aquilo, mas na realidade, não, vamos falar bem claro, realmente não o são. Às vezes, imaginemos que possam ter as suas melhores intenções, mas é uma maneira muito equivocada de fazer isso. Se colocar nessa posição como um profeta, como isso, como aquilo, tal. Porque na realidade a gente sabe muito bem que a magnitude, né, de Deus, de Jesus que aqui esteve, dos antigos profetas que já também falaram, e assim, vamos dizer, abriram os caminhos do Cristo, dizendo que ele viria. E Cristo, quando veio, disse tudo o que tinha para nos dizer. Né? Mesmo por suas parábolas, por suas histórias, ele nos disse tudo o que tinha que dizer. E de uma maneira bem clara, de uma maneira bem objetiva, nós precisamos procurar entender aquilo que, vamos dizer, ficou subentendido em suas histórias. E que hoje o Espiritismo nos esclarece de uma maneira bem clara. Esclarece de uma maneira bem clara. Tá? Meio redundante, mas é ali a sua realidade. Não vamos nos iludir. Porque alguém fala que sonhou com Cristo e falou isso e aquilo lá. Se não estiver de acordo com aquilo que nosso Jesus falou, não adianta vir mentir, não vai passar de um mentiroso, de um falso. Né? Porque Jesus, acima de tudo, pregou o quê? Caridade, pregou amor, pregou a simplicidade, solidariedade, a fraternidade. Né? O auxílio, caridade, amor acima de tudo. E a gente percebe, a gente vê que nem todos pregam exatamente isso, mas sim benefícios, né, os mais diversos. E também foi dito aqui a respeito da questão das manifestações mediúnicas, e mesmo, né, para aqueles que são muito experientes dentro das reuniões mediúnicas, sempre o devido cuidado na análise à lei daquilo que a doutrina nos diz, que o próprio Mestre nos deixou também, se aqueles que vêm e se arvoram de grandes nomes e grandes espíritos, então muitos vêm, né, e falam que são Kardec, que são Emmanuel, que é Maria, que é Jesus, São isso, São Pedro, São Paulo, São Luís, né, Santo Agostinho, que está sempre presente aqui no Evangelho. É preciso ter o devido critério, o devido cuidado para não se deixar influenciar por isso e se maravilhar também por isso. Então, nossa, não, falou por mim aqui, São Luís, Santo Agostinho e tal. Porque a mediunidade é um dom e cada um de nós recebe dentro daquilo que é seu objetivo nessa encarnação. Por isso que uns têm uma mediunidade bem mais ostensiva, outros já não, outros já sentem que não tem nenhuma mediunidade nesse sentido, né? de escrever, de falar, de pintar, esse tipo de coisa. Né? Então é preciso usar muito a razão, usar muito o critério, aquilo que a própria doutrina nos fala. Analisar muito bem, principalmente em reuniões, o que é que se está falando, como se está falando, qual o objetivo de se estar falando aquilo naquele momento. E se aquilo que se fala está de acordo com os princípios básicos da doutrina, mas, acima de tudo, com aquilo que nosso Mestre deixou para nós. Então, é preciso o quê? É preciso critério, é preciso o estudo, é preciso conhecimento, tanto para o médium que ali está fazendo, como para o dialogador que está ali conversando, para analisar, para ver naquele momento
o que pode ali colocar, o que pode dizer, o que pode argumentar, mas com conhecimento, né? E se torna muito mais fácil a identificação, como aqui diz no próprio Evangelho, esses nossos irmãos que muitas vezes vêm, né, para bagunçar, para se divertir, aí inventam coisas, falam coisas, etc, etc. Então, por isso que sempre se bate, né, da necessidade. O próprio Kardec, já 160 anos atrás, falava: espíritas, vigiai, orai, instruí-vos. Instruí-vos. E é uma necessidade absoluta para todos nós, nos dias de hoje, para poder identificar realmente aqueles que são falsos profetas, aqueles que são falsos cristos. Por quê? A palavra fala o que quer. O ouvido capta aquilo que a palavra diz. Agora, a análise é individual de cada um, dentro da sua capacidade própria de entendimento de tudo aquilo que Jesus nos deixou e daquilo que está sendo dito. Está batendo é aquilo que Jesus disse e deixou para todos nós, e estes que aqui pregam, digamos assim, ou estes que vão nas reuniões mediúnicas, dizem. Então, vamos trabalhar um pouquinho, vamos nos instruir, conhecer os fundamentos, para que a gente possa então analisar se aqueles que falam estão falando com propriedade. É isso. É o alerta, inclusive, que faz aqui, como diz São João, já no início, no Evangelho, quando disse, né? Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. E pelo que diz ali, claro que principalmente eles se referiam, porque qual era o conhecimento da vida espiritual que eles tinham à época? Praticamente nenhum. Tá? Claro, Jesus tinha todo ele, mas eles, no entendimento de vida espiritual, então quando fala em todos os espíritos, estavam realmente falando daquilo que aqueles que estavam ouvindo, o povo, à época, ouvia todo mundo falar. Como hoje ainda ouvimos todo mundo falar. E aí é que vai o critério, a lógica, a razão e o conhecimento, para discernir se aqui fulano está falando, tem alguma lógica ou está dentro daquilo que nosso mestre deixou para nós. Simples, mas nem tanto assim, né? Então vamos aqui, meus amigos, olha aqui, vamos dar o boa noite para Exilda, ela que está aqui também dando boa noite para todos nós, a Exilda Brechevuricenco, também a Regina Medeiros, Cacilda Cassiano deixando o seu boa noite para nós, com as graças de Deus, né? Regina Medeiros, como falei. Então, também temos a Toninha Pericinoto, psicanalista, temos também a Sônia Martins, também aqui conosco está Fábio Fidelis, o boa noite do Fábio, o boa noite também do nosso olha aqui, entrou uma janelinha na frente, boa noite da Alzira Crepaldi, boa noite do Barros Maurício, né? Já falei do Fábio Fidelis. Vamos ver, olha aqui, boa noite também para a Judélia Lima, deixa o seu boa noite, e os likes de vocês, já vamos aqui falar aquilo que está disponibilizado para nós, vocês que passam e deixam aqui as suas mensagens, vamos lá, olha aqui o Barros Maurício deixando, Alzira Crepaldi, Cacilda Cassiano, Toninho Príncipe, psicanalista, Zé Geraldo Carvalho, grande abraço, Zé. Também o Fábio Fidelis, Bárbara Santana Neri, Sônia Martins, Sandra Oliveira Vita, Roberto Messner, Antônio Zamborini, Regina, a Regina Medeiros também aqui conosco, a Ana Amélia Fausto. Tem aqui, deixe ver aqui um que eu não consigo ver. Está tanto quanto escondidinho aqui, vamos ver se abre. Mas enfim, amigos, agradecemos a participação, presença de vocês, seja aqui no like, seja deixando seu boa noite, sempre é muito bacana. Também a Vânia Souza, né, que tinha ficado de fora. A gente agradece muito, muito a participação amiga, preciosa de todos vocês. E é isso, vamos ver a Joana de Ângeles, que vai nos falar então sobre a abnegação. O que ela vai nos falar sobre abnegação? Aguinha, né?
A garganta hoje está meia grave. Abnegação, que é o capítulo 34 do livro Leis Morais da Vida. Mais profunda do que a ação de solidariedade, pura e simplesmente, é a abnegação. Mais nobre que o gesto de desprezo e indiferença pelo mundo daqueles que se isolam. Mais elevado do que o altruísmo, no seu sentido sociológico. A abnegação é a oferenda de amor ao próximo que leva ao sacrifício, como forma inicial de caridade relevante. Tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal, com renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. Uma noite de sono reparador, trocada pela vigília noturna junto ao enfermo, não vinculado diretamente aos sentimentos, quer pela consanguinidade ou por interesses de outra procedência. A cessão de um bem, que é preciso e quiçá faça falta, desde que constitua a alegria de outra pessoa. A paciência e a doçura na atitude, com esforço e sem ressentimento interno, na desincumbência de um grave mistério dirigido às criaturas humanas. A jovialidade, ocultando as próprias dores, de modo a não afligir aqueles com os quais se convive. A perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixa nem enfado, desde que resultem benefícios para os demais. A ação não violenta, o silêncio ante a ofensa, a não defesa em face de indébitas acusações, considerando, com esse esforço sacrificial, não comprometer nem ofender a ninguém, são expressões de renúncia ao amor próprio, dando lugar à abnegação que ora escasseia entre as criaturas e, no entanto, é essencial para a construção do bem entre os homens da terra. O gesto de abnegação fala mais expressivamente do que brilhantes páginas escritas ou discursos de alta eloquência e rebuscada técnica retórica. A abnegação felicita quem a recebe, mas santifica quem a executa. O utilitarismo e o imediatismo modernos encontram soluções eufemistas por meio de processos de transferência para as realizações que recomendam a abnegação de cada um. Nesse sentido, o egoísmo é um entrave dos mais impeditivos para a consecução do sacrifício com que se podem florescer de bênçãos a cruz da abnegação. Diante de um esforço que te cabe brindar a alguém que sofre, não transfira as oportunidades de ser abnegado. Sob pretexto algum, te poupes a operosa produção da felicidade, se o cometimento te exige a abnegação. Melhor ser o sacrificado para o bem e pelo progresso dos seres do que o usufrutuário das coisas. No ato de espalhar o conforto moral, não entreteças opiniões desairosas, nem te apresentes na condição de mártir, a fim de inspirar simpatias. Sê autêntico no dever. O abnegado se desconhece, ama com devotamento, e a flama do amor que lhe arde no íntimo, raramente dá-lhe tempo para pensar primeiro em si, porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos em humanidade têm para ele regime de prioridade. Se, todavia, desejares um protótipo que te expresse com mais veemência a grandeza da abnegação, recorre a Jesus, que, em se esquecendo de si mesmo, abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de que, por essa forma, testemunhar o seu afeto e devoção por todos nós. Oxalá, assim,
a abnegação te dulcifique o ser e te faça realmente cristão. Joana de Ângeles. E aqui, podemos assim dizer, ela colocou aqui uma frasezinha, onde que ela falou que o maior impedimento à nossa abnegação e abnegar-se a sacrificar-se o amor próprio. O maior obstáculo à abnegação é o nosso egoísmo. Porque o mais das vezes nosso egoísmo não faz com que nós não identifiquemos problemas que precisam ser resolvidos, situações que necessitam de auxílio. Faz com que nós não sintamos o quê? Vontade de auxiliar e muitas vezes auxiliar nada. Ou mesmo ficarmos sendo, como diz o próprio hino, né, deitado em berço esplêndido, e ali deixar o mundo passar e cada um que cuide lá da sua vida. Quando nós sabemos, e deixa aí o Evangelho, o próprio cristianismo deixa em si bem claro, que a caridade é a maior das virtudes que nós aqui podemos exercer. E mesmo São Paulo, na sua epístola, né, nos diz isso. Nos fala na sua epístola aos Coríntios que das 3 maiores virtudes, a fé, a esperança e o amor ou a caridade, a maior de todas é a caridade. E auxiliar aquele que necessita, seja por que meio for, seja de que forma for, seja de uma simples prece a um auxílio em ação efetiva, ação física, né? É um exercício de amor, é um exercício de caridade, é um sacrifício ao nosso amor próprio. Porque muitas vezes falamos, muitas vezes pensamos, mas se eu fizer isso para fulano, para ciclano, daqui a pouco ele vem pedir de novo, vem que quer fazer de novo, e de novo, e de novo. É uma possibilidade, sem dúvida. Mas o ideal é jamais nos furtarmos de auxiliar quando dá necessidade. Porque necessidades nós reconhecemos, sabemos existirem no mundo, existirem em nosso país, existirem em nosso estado, existirem em nossa cidade, existir em nosso bairro. Dificuldades que existem em nossas vidas. Ser abnegado e dedicar-se a uma causa, e muitas vezes prejudicando-se, né? E como disse aqui, todo aquilo que Joana de Ângeles falou aqui para nós, implica em sacrifício de alguma coisa nossa, seja ela qual for, mas implica também no caminho para a nossa elevação espiritual, moral, para que nos tornemos mais leves, ou como sempre se diz, saiamos dessa encarnação mais leves, espiritualmente, mais crescidos espiritualmente do que quando aqui chegamos. Não é? E vejam que, e que coisa interessante quando nós falamos, para que saiamos daqui mais leves, para que saiamos daqui crescidos espiritualmente. Quando sabemos que tudo aquilo que é grande é mais pesado, mas não quando se trata de evolução espiritual. Exatamente o oposto. Quanto mais nos dedicamos, quanto mais crescemos, mais leves nos tornamos. É um caminho. Aliás, não é um caminho. Aliás, é o único caminho. Como aqui nos diz claramente Joana de Ângeles. Pois é, amigos. Hoje o Evangelho falou para nós dos falsos espíritos, falsos profetas, espíritos enganadores, e Joana de Ângeles falou sobre a abnegação. Então vamos falar agora dos aniversariantes de hoje e de amanhã. Hoje, olha aqui, Edilson Dil Estevam Pavan, o filho do Ernesto Pavan, que a gente conhece também. Um grande abraço para Estevam, viu? Também a Isabela Almeida, Isabela, que é a filha do Douglas e da Sandra, irmã do Gustavo, Isabela? Então um grande abraço para você também. Deus abençoe, sucesso aí na caminhada, que você sabe que está sendo um sucesso, seu irmão, todo o teu pessoal. Amanhã, aniversariante, olha aqui, o André Tato Gimenez, o filho do Manuel, aniversaria amanhã. Então deixamos o nosso abraço para o Tato, que a gente viu crescer, desde pequenininho, tal.
E agora papai de um garotão. Que Deus abençoe, viu? A família, a tua vida, de todos vocês aí. Grande abraço, André. Também amanhã, Dail de Lima, o Marcos Prado, grande abraço para o Marquinhos lá de Rio Claro, né? Tô indo aniversário, Fedor ali o seu Pradinho, a gente cresceu junto, né? Olha que maravilha, né? Deus abençoe, grande abraço, viu, Marcos? Também João Zuqueto, amanhã Débora Galiano Fernandes Viana, José Caetano também, Flávio Augusto. Todos vocês, nosso abraço, coração a coração, Deus abençoe, muita caminhada de vocês, é uma caminhada muito feliz, uma caminhada abençoada e semeiem sempre boas sementes, tá bom? Pois é, amigos, agradecemos a vocês, agradecemos a presença de todos vocês e hoje, olha aqui, temos mais, vamos agradecendo aqui o Eliseu Gasparino. A gente corre aqui por cima do nome de vocês e aí abre uma bendita janelinha que esconde o nome de todo mundo. Esse é o nosso querido Facebook. Então também vamos agradecendo Maria Helena Lima, agradecendo Eliseu Gasparino, boa noite de vocês, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E a Sônia nos diz também que é aniversário da Manuela, Deus abençoe, né? A netinha dela, Manuela Maluf Capone, olha aí, Manuela Maluf Capone, e aí, nomes de peso, a Manuela, né? Sobrenomes de peso, né? Então, nosso abraço também para a Manuela, que Deus abençoe, viu? Muita luz no seu caminho, aprenda grandes lições aí com a vovó, com a mamãe, com o papai, e com certeza estão dando o melhor para você, cuidando da tua vida, do teu caminho. Ouça muito bem, sábios conselhos do papai e mamãe. Abraço, Manuela, felicidades para você. Amigos queridos, vamos então partir para o nosso encerramento, orar por esses que nos pedem, orar pelos aniversariantes, olhar por aqueles que já nos deixaram, orar por aqueles que estão nos deixando, orar pelos nossos familiares, nossos entes queridos, orar por todos nós, orar por esse planeta maravilhoso e que tanto já prejudicamos. Vamos pedir ao nosso Pai que nos auxilie nessa caminhada, nos fortalecendo, para sempre estarmos fazendo coisas melhores. Vão mentalizando também todas as pessoas que vocês querem, não é? Aí levar até Deus, nosso Pai, seus nomes para o fortalecimento. E nós vamos então também aqui orando pela Leire Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filhos, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Faccioli, Eunice Filho de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicoluz, Isoraide Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabron, Guinei Ramos, Elaine Torre, Pieroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licenco, Rosa de Crezes, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Peroni Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gabaroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz de Sérgio Ribeiro Piricílio, das Gás Barbosa Pires, Cristiane Malta, Regiane Malta, Lourdes Bertoli, Damião de Freitas, Adriana Anabela Bassa, Maria do Leão Colônia, Amanda Leão Colônia, Fabiana Vieira, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Juraci Soares, Leonardo de Souza, Milton José Pinto, também nossa prece, nossa oração, sabemos que está melhorando, continuamos firmes, orando por todos vocês. Vamos então, meus queridos irmãos, para o nosso momento de prece, agradecer a Deus por estarmos juntos pela vida. Vamos lá? Ad te
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui reunidos queremos nos agradecer pela vida, por podermos estar juntos, felizes, e levar até vós nosso louvor, agradecimento, nossos pedidos por todos nós. Assim pedimos suas bênçãos a todos os aniversariantes desses dias, suas bênçãos a todos aqueles que estão vindo ao mundo através de seus abençoados pais, suas bênçãos, Pai, a todos os nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram. Pedimos suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos deixando nesse mundo, retornando ao plano espiritual. E suas bênçãos que nos fortalecem, a todos esses que aqui demos os nomes, que mentalizamos e que desejam continuar neste plano físico, trabalhando por sua evolução. Abençoa a todos nós, abençoa todos os seus filhos neste mundo. Abençoa as nossas famílias. Muito precisamos de suas bênçãos para continuar firmes em nossa luta, nossa caminhada. Abençoa todos os seus filhos neste mundo. Abençoa os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que precisa, e precisa muito, para que evite essas guerras insanas, essas lutas que tanto prejuízo trazem a todos nós, em todos os sentidos, e tantas vidas são assim perdidas. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos, todos nós que procuramos um abençoado trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que têm seu trabalho. Abençoa e fortalece a caminhada de seus filhos e abençoa as igrejas, os templos todos, onde vamos orar, nossas casas de oração, onde vamos orar, onde vamos nos agradecer. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, seu auxílio para que consigamos melhorar esse mundo em que vivemos, este planeta. Tanto já prejudicamos em seu ambiente, sua água. Por isso pedimos, abençoai esses que estão vindo ao mundo, as crianças que aí estão, jovens, adolescentes, para que possamos todos juntos trabalhar por um mundo melhor, trabalhando melhor nossas virtudes, crescendo em amor, em caridade, em tolerância, em perdão, crescendo em indulgência, crescendo na fraternidade e solidariedade, para que juntos possamos melhorar este planeta em que vivemos. Assim, Pai, levamos a vós com muita alegria e amor a oração onde nós pedimos a vós suas bênçãos celestiais, dizendo: Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, está na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Assim, Pai, perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Pai, não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios, nas tentações do egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E assim seja. E nós, humildemente, vos pedimos: teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, justa, esteja sempre conosco. Seja com todos os nossos irmãos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados. Assim, abençoando o nosso corpo físico, nosso corpo material, equilibrando a todos nós, harmonizando nossa mente, e que harmonizados harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, sempre levando tua paz, teu amor. Abençoa, Pai, nossos espíritos
nossos anjos guardiães, os bons espíritos, abençoa nossos irmãos que ainda estão perdidos na sua caminhada, reconduzindo-os ao bem, iluminando os seus caminhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, nessa linda segunda-feira, né? Segunda-feira assim amena, de calor, um sol bonito aqui, pelo menos na região. Vamos agradecendo a presença, a participação de vocês. Olha aqui, também vamos agradecendo, né? Agradecendo a vocês que estão agradecendo também a participação, a presença aqui do nosso prezado Alair Neto, tá vendo? O Roberto Ben Messner parabenizando, né? Parabenizando a Manuela, aniversariante de hoje, que é a neta, então, da Sônia. Nosso grande abraço a todos vocês. Eu e Célia agradecemos, assim, essa participação, que é tão preciosa para todos nós, né? Faz muito bem ao nosso coração, a paz que nos traz e que levamos pela noite adentro pelos próximos dias. Então, eu e Célia aqui desejamos para vocês uma linda noite, uma ótima terça, uma ótima quarta-feira. Mandamos carinhosamente um beijão muito grande para vocês. Aquele abraço, coração a coração. Recebemos com alegria também esse abraço de todos vocês. E claro, vamos marcar um encontro para quarta-feira, mesmo horário, com as bênçãos do Pai, sua permissão, claro, e com muita saúde. Saúde para vocês, saúde para a família de todos vocês, belos dias pela frente e até quarta-feira. Fiquem todos maravilhosamente bem e até lá. Tchau.